Nesse vídeo, você verá um mau presságio no mapa de Israel. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu preciso informar você de alguns detalhes sobre a história de Israel. Você sabia que o Estado de Israel foi criado oficialmente em 1948? Pois é, na tentativa de criar um Estado para o povo israelense que estava disperso pela terra, a Organização das Nações Unidas propôs uma divisão do território com a formação de 2 estados, um árabe e outro judeu. Israel aceitou a divisão, mas as nações em volta não. No dia 14 de maio de 1948, Israel proclamou a independência e no dia seguinte foi atacado por 5 países: Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Em uma demonstração de covardia nunca vista antes, esses países formaram uma coalizão e atacaram o pequeno e recém-formado Estado de Israel, cujos habitantes ainda estavam voltando para casa e que, portanto, não tinham nem estrutura e muito menos armas para se defender. Nesse ataque, a Jordânia invadiu e anexou partes de Israel, que hoje é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, conhecida como Palestina. O ataque extremamente covarde e maldoso de 5 países contra um dia após o Estado de Israel ser criado e sem ter estrutura nem armas para se defender, foi uma repetição do que está escrito em Deuteronômio 25. Quando os mesmos israelenses saíram do Egito, recém-libertos da escravidão e sem experiência alguma em combate, caminhavam cansados e afadigados no deserto, quando o Amaleque, usando de mesma maldade e covardia, atacou os que vinham no fim da fila e matou os mais cansados. É o mesmo espírito covarde. Lá no deserto, o Amaleque matou os que vinham no fim da fila, ou seja, os mais cansados, os doentes, crianças e idosos. Atacou covardemente homens que não tinham nenhuma experiência em batalha e que estavam vindo para casa. Esse mesmo espírito de covardia agiu em 1948, quando 5 países atacaram Israel. Novamente, quando estavam voltando para casa e não tinham como se defender. Os jordanianos, para quem não sabe, são os amonitas, descendentes do Ló. Em Deuteronômio 2, quando o Criador tira Israel do Egito para os guiar à terra que deu a eles, já tinha delimitado o território de Moabe, Edom e Amon. Veja, e disse Deus a Moisés, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Viu? Deus deu e protegeu o grande território dos amonitas, os jordanianos, não deixando Israel tocar na terra deles. Mas os jordanianos, ao invés de agradecerem a Deus, se levantaram para invadir o espaço que Deus deu para Israel, pagando com mal o bem que o Criador lhes fez. Agora veja o tamanho da Jordânia, enorme, não é? Pois é, mas eles acharam que era pouco e invadiram o já tão pequeno espaço de Israel, tomando o pouco que eles tinham, em uma demonstração de grande maldade e covardia. Antes do Estado israelense ser formado, Israel estava disperso por toda a terra. Então, decidiram voltar para o lugar da sua herança, a terra de Canaã, que lhes foi dada desde a antiguidade, não pelas nações da terra, mas pelo próprio Criador. Bem, depois que o Moisés dormiu com seus pais, Israel se misturou com os povos vizinhos e se prostituiu, servindo deuses pagãos, provocando a ira de Deus que os castigava, levantando as nações contra eles. Quando Israel se arrependia, Deus os perdoava e levantava um juiz para livrá-los, e os invasores morriam. Mas quando aquela geração passava, seus filhos se prostituíam novamente, servindo pedra e pau entalhado. E novamente Deus se irava, levantava as nações contra Israel, que se arrependia, e ele levantava um juiz, e os invasores morriam. Então, aquela geração passava, e novamente seus filhos se prostituíam, servindo deuses feitos pela mão do homem. Deus levantava as nações contra Israel, que se arrependia.
e os invasores morriam. Depois de Josué, o que vemos é desobediência e consequência. Israel pecava contra Deus, e ele levantava as nações contra Israel que se arrependia, e os invasores morriam. Sempre dessa forma: rebeldia, castigo, arrependimento e morte dos invasores. Rebeldia, castigo, arrependimento e morte dos invasores. No final das contas, os invasores sempre morreram. É evidente que os jordanianos ou palestinos, depois de terem um território tão vasto, não invadiram Jerusalém por falta de espaço e tampouco por amor a Deus. Mas agora nós voltaremos novamente à Bíblia e veremos mais uma situação que envolve esse mau presságio que falei para vocês. Agora eu quero que você olhe bem para o mapa de Israel. O que você vê? Consegue ver que tem o formato de uma adaga? Algumas adagas antigas tinham esse corte no dorso, e aqui nesse contexto é um mau presságio que representa a morte dos invasores. Mas quem transformou o mapa de Israel em uma adaga? Os amonitas ou palestinos. Mas você pode pensar o seguinte: será que Deus enviaria a morte para os palestinos, sendo que foi Ele mesmo quem os levantou contra Israel? E eu te perguntaria: quem endurecia o coração do faraó? Deus. E quando ele caiu, se levantou? Não. Nunca mais se levantou. Nem ele, nem os que estavam do lado dele. E se fosse com você? E se o seu país fosse invadido e os invasores vivessem executando ações terroristas para matar você, como se você fosse o invasor? Você os teria por vítimas?